nós conhecêssemos o Espírito Santo como é devido e entendêssemos a missão dele e o porquê ele foi enviado para nós aqui na Terra, 99% de nossos problemas e tristezas da vida seriam eliminados. Porque eu, tendo comunhão com o Espírito Santo, eu passo a entender e aprender que o Espírito Santo de Deus é tudo para a minha vida. Tudo. E eu sou totalmente dependente dele. Nada posso, nada faço, nada. Eu dependo totalmente do Espírito Santo. Preciso dele, dependo dele para entender a palavra que ele revelou aos profetas, a Bíblia. Sem isso vai virar sabedoria humana manipulada pela minha própria carne, e isso não leva para o céu. Sem o Espírito Santo eu não posso ser salvo, porque precisa de fé para ser salvo, precisa crer para ser salvo, e é ele que gera isso através da palavra, porque quando eu leio a palavra de Deus, quando eu escuto a palavra de Deus, é gerado fé no meu coração, como assim diz a palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Através do Espírito Santo eu consigo, pelo poder do Espírito Santo, a capacidade de me arrepender dos meus pecados e deixá-los pela força do Espírito Santo, pelo socorro dele. Pelo Espírito Santo eu consigo ver além, consigo sonhar com o céu e desejar estar lá no céu sem desejar as coisas do mundo. Com a força do Espírito Santo, com a presença do Espírito Santo, eu sou alguém para Deus. E o meu nome fica escrito no livro da vida pelo sangue derramado de Jesus Cristo, mas pelo socorro e o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Sem ele, eu não posso nada. Sem ele, estou fadado a morrer a míngua nessa terra e ainda ir para o inferno, passar a eternidade longe de Deus. Sem ter comunhão com o Espírito Santo, sem aprender do Espírito Santo, conhecer o Espírito Santo, sem conhecer o Espírito Santo, eu passo a não me conhecer. E não me conhecendo, eu passo a ser soberbo. Por isso que eu preciso conhecer o Espírito Santo com comunhão, com jejum e oração, e principalmente buscando da face dele. Porque quanto mais eu busco do Espírito Santo, mais eu busco da palavra, mais eu busco, mais eu recebo. E quanto mais eu recebo, eu menos me torno aquilo que o Senhor não se agrada. Quando eu busco do Espírito Santo, quando eu entendo o Espírito Santo, eu passo a entender que eu sou fraco, pecador, miserável, dependente da graça de Deus. Quando eu busco do Espírito Santo, eu encontro muito mais do que pedi e desejei. Eu encontro a vontade perfeita de Deus sobre a minha vida e através da minha vida aos outros. Por isso eu te digo, no momento que eu passar a conhecer o Espírito Santo e entender o chamado dele, entender aonde ele deve estar na minha vida, eu paro de querer converter as pessoas. Eu paro de dar mau testemunho nessa terra, conhecendo o Espírito Santo e tendo comunhão com ele. Eu paro de me sacrificar, eu paro de me pesar, muitas vezes pela culpa do pecado, que o diabo é acusador, mas o Espírito Santo nos revela e ajuda-nos a sair do erro. Mas nós muitas vezes na nossa carnalidade queremos nos sufocar, queremos nos sacrificar, fazemos como Judas, tentamos muitas vezes nos matar por dentro, por culpa, por tristeza, por depressão, por muitas vezes não entendermos quem é o nosso Deus, quem é o Espírito Santo para nossas vidas, por muitas vezes não compreendermos a vontade de Deus na nossa vida e o plano que Ele tem sobre as nossas vidas. Nos entregamos a pensamentos e sentimentos porque estamos longe do Espírito Santo. Precisamos buscar do Espírito Santo de Deus que nos tira das trevas. E buscando Ele em oração, a tempo e a fora de tempo, eu passo a entender que eu sou pó. E eu preciso do Senhor. E Ele não precisa de mim, mas eu preciso dEle. Ele não carece de mim, mas eu careço. Ele tem poder, eu não. Quando eu oro e a pessoa é curada, não é eu que curo, é o Espírito Santo, é Deus, é o nome de Jesus Cristo, é o Deus triuno, nosso Pai. Mas as pessoas estão buscando o poder de Deus e não se converter através do Espírito Santo.
Buscamos o Espírito Santo, mas não pedimos para Ele nos converter. E quando Ele tenta nos converter, nós refugamos isso e não aceitamos porque queremos converter e não ser convertido. Aleluia. Ouve a palavra do Senhor. Busque do Espírito Santo. Jejue. Clame pelo Espírito Santo, pela revelação, pela perfeita vontade e direção do Espírito Santo. Esquecemos que a maior revelação do Espírito Santo é aquela que move, que toca no nosso coração, que faz nós se arrepender dos nossos pecados, que nos revela a nossa própria sujeira, que nos revela a nossa própria fraqueza, que nos revela o quanto estamos longe de Deus, mesmo estando dentro de uma igreja. Lembre-se disso. O Espírito Santo está a uma oração de distância de você. Dê mais prioridade em buscar do Espírito Santo. Dê prioridade à palavra. Dê prioridade ao Espírito Santo. Dê prioridade a Deus Pai. E não te esquece, nós precisamos do Senhor dia e noite a todo tempo. Mesmo que você pregue muito bem, é por causa do Espírito Santo. Não é por tua causa. Nossas pregações e aquilo que fazemos ou deixamos de fazer aqui nessa terra não nos leva para o céu, mas nós precisamos estarmos cheios do óleo naquele dia. Lembra das 10 virgens? Temos que estar cheio do óleo, e cheio do óleo é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E só o Espírito Santo de Deus pode te mostrar e te revelar se você está cheio ou não. Não é aquilo que você imagina que tem que ser. Amém? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Busque do Espírito Santo.